Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado, louvado seja Deus. Deus me traz uma palavra nesse dia de hoje. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2014. Eu ia pregar uma outra palavra aqui, gravar uma outra mensagem, mas o Senhor me trouxe à frente o Salmo 23. Na hora da oração, Deus me trouxe à frente o Salmo 23. E na verdade eu nem sei o que eu vou dizer, porque esta palavra veio na hora da oração, mas Deus sabe de todas as coisas e vamos ver o que Deus tem a nos falar, a nos ensinar através deste Salmo 23, que é o Salmo de Davi. Está escrito assim, Salmo 23, um livro muito conhecido no meio do povo de Deus. O Salmo 23 é um capítulo muito conhecido. A gente vê ele em vários estabelecimentos. E o tópico diz assim, deste Salmo 23, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, Salmo de Davi. Está escrito assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, aqui está, meu Deus, a Tua palavra, como ela já foi lida aqui, meu Deus, que o Senhor venha nos falar, meu Pai, aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos passar, para todos que estão ouvindo esta mensagem, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha trabalhar nestas vidas, que o Teu Espírito Santo venha salvar, meu Pai, venha transformar estas vidas, fazer destas ovelhas, ou daqueles que ainda não são as tuas ovelhas, fazer destes, meu Pai, servos do Senhor e salvos e ovelhas do Senhor. Abençoa, meu Pai, a tua palavra, abençoa cada um que está ouvindo esta mensagem e nos abre o entendimento para compreendermos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Salmo 23, escrito por Davi, servo de Deus. Davi, para escrever este salmo, ele teve que ter a experiência de ser, na época, pastor de ovelhas. Davi apacentava as ovelhas. Davi era filho de Jessé. Jessé tinha muitos filhos. E Davi era um dos filhos de Jessé, o belemita. Quando Samuel foi procurar um rei para ungir um sucessor de Saul, Deus enviou Samuel, profeta. Samuel, não sei se todos conhecem, foi filho de Ana. Samuel foi filho de Ana. E Ana, para quem não conhece, era uma mulher estéril. Ela não podia gerar. Ana não podia dar filhos. E ela fez um voto com Deus, que se Deus desse um filho para ela, que era estéril, ela o daria no templo do Senhor por todos os dias da sua vida. E Deus cumpriu a sua vontade. Deus concebeu a Ana filhos, não só Samuel, mas Ana teve mais filhos além de Samuel. E Samuel viveu no templo. Ele vivia junto com Eli, sacerdote do templo, e Samuel cresceu ali no templo. desde pequenininho, desde bebê praticamente, né, desde criança.
Eu creio que desde criança ele foi aprendendo no templo com o profeta Eli, com o sacerdote Eli. E daí ele passou a servir a Deus. Ele começou a ouvir a voz de Deus que chamava por Samuel. Até então ele não conhecia a voz ainda, mas depois de ouvir, creio que 2 ou 3 vezes, não me lembro, ele reconheceu que era Deus que chamava. E o sacerdote Eli disse: diga, eis-me aqui, fala, Senhor, que teu servo ouve. E Samuel passou a conhecer a voz de Deus. Samuel passou a compreender, a ouvir a voz de Deus, que não sabia. E aí foi tendo experiências com Deus, e Deus falava com Samuel. E Samuel, servo de Deus, profeta, ele foi lá buscar um rei, ungir um rei. Porque Saul era rei, né, naquela época. Mas Saul era desobediente a Deus. E Saul já tinha perdido já o seu trono de rei. Mas até então ainda não tinha chegado o tempo de Saul perder o seu trono. E Deus já tinha enviado Samuel já para antecipar, porque a obra de Deus não pode parar. Quando alguém não está fazendo a vontade de Deus, Deus coloca uma outra pessoa no seu lugar. Que nós não somos insubstituíveis. Nós devemos fazer a vontade de Deus, porque como Deus disse para Elias, que estava correndo de uma mulher, e ele disse: só eu sobrei, todos morreram. E aí Deus falou para ele que havia 7.000 que não se dobraram diante de Baal e não o beijaram. Então Samuel foi na casa de Jessé o belemita para escolher um rei. E daí os filhos de Jessé o belemita esqueceram de Davi, que estava apacentando as ovelhas. Desprezavam Davi. Davi era um menino, um moço ruivo, desprezado pelos pais. Até aquele momento, não tinha assim, não que seja desprezado pelos pais, mas que Davi não tinha assim o porte que os irmãos dele tinham. Era um ruivo, mais humilde, pequenininho, uma estatura pequena, então não tinha assim grande valor. Eles achavam que jamais Davi ia ser escolhido rei. Como é que um rei tão pequeno como Davi, Saul era tão grande, né? E tinha as lutas também ali, tinha que enfrentar Golias, o filisteu. Então até Samuel, que tinha uma experiência com Deus, mas ainda estava sendo preparado. Samuel ainda está sendo bem preparado. Porque o conhecimento de Deus profundamente é com o tempo, né? A gente vai conhecendo nosso Deus com o passar do tempo, de convivência com o nosso Deus. E Samuel também estava em experiência, porque ele ainda não tinha aquela convicção que Deus tinha. E ele chegou na casa de Jessé o belemita e já foi se precipitando. Opa, esse aqui que é o rei, vou ungir esse aqui. Não, vou ungir esse aqui, ó. Ele achou que era aquele. E Deus falou no coração de Samuel: Samuel, calma Samuel, não é esse não. O homem vê o exterior. E Samuel viu o exterior. Ele não viu o interior. E Deus conhece o nosso interior. E daí o filho de Jessé fez passar por Samuel, apresentou a Samuel todos os filhos dele. Os filhos de Jessé belemita. E conheceu todos os filhos e falou: ainda tem mais algum filho aqui? Aí Jessé disse: tem um lá, tem um Davizinho para lá. E daí ele disse: não nos assentaremos à mesa enquanto Davi não chegar. E daí veio. Davi foi buscado. E Davi apacentava as ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do Senhor, do pai dele. Davi ele tinha experiência. Ele já tinha o Espírito de Deus habitando nele. Porque para matar um leão como Davi matou, um urso, só quem tem o Espírito de Deus tem essa força. Como Sansão também teve o Espírito de Deus. E fazia queixada de jumentos e lutava contra os inimigos e vencia todos. Era forte, porque o Espírito de Deus estava sobre Sansão. E sobre Davi também. E Davi tinha já experiência com Deus. Ele já tinha experiência, já cuidava das ovelhas do seu pai. Davi já apacentava. Davi estava sendo preparado naquele lugar solitário. E muitas vezes Deus te leva para o deserto porque Ele quer te preparar
Talvez você vê que é desamparado pela sua família, pelos seus. Muitas vezes você vê que está sozinho, que não tem ninguém do teu lado, mas Deus está contigo e contemplando as tuas lágrimas. E o Senhor está vendo o teu sofrimento e Ele te leva para o deserto, te leva para o lugar do pasto, que é para você ter experiências com Deus. Muitas vezes na hora da prova ninguém quer sofrer, mas todos nós, para termos experiências com Deus, temos que ser cercados de fé, de trabalho, temos que viver certos tempos nos pastos da vida, nos pastos, como Davi viveu. Mas a experiência que Davi teve depois foi grande. E no final você vê na história que Davi foi elegido rei. A experiência que Davi teve lá com as ovelhas no pasto, estava pastando as ovelhas, e mandou chamar Davi. E Davi foi ungido a rei por Samuel. Imagina a festa que foi para Davi, hein? Imagina, Davi já tinha experiência com Deus. E o próprio Senhor Jesus disse uma vez que o meu Pai dá testemunho de mim, que Jesus não dava testemunho de si mesmo, mas o Pai dava testemunho dele. E dali você vê que Deus dá o testemunho do seu servo Davi perante todos. Ele exaltou Davi perante todos. Ele fez como ele fez com José no Egito. José também foi exaltado no Egito. José foi preso, sofreu muitos anos no Egito, mas no final ele foi coroado, ele foi exaltado, porque aquele que se humilha diante de Deus é exaltado. Aquele que se humilha diante do Deus vivo, ele é exaltado. Pode ter certeza disso. Se hoje você chora, se você entregar essa tua vida ao Senhor Jesus Cristo e se humilhar diante dele, você pode ter certeza que ele vai te exaltar. Este cigarro que você põe na boca, joga ele fora agora. Joga esse cigarro fora agora e você vai ver a exaltação que Deus fará na tua vida. E Davi foi elegido rei, foi ungido. Imagina o óleo descendo, o óleo da unção, o azeite, descendo sobre a cabeça de Davi. Imagina aquele óleo descendo, simbolizando o Espírito de Deus na sua plenitude, transbordando na cabeça de Davi. Você imagina a festa que foi dentro do coração de Davi. Você imagina Deus exaltando o pequeno Davi naquela hora, diante dos seus irmãos, diante do seu pai que o desprezava, porque talvez não via que ele tinha esse chamado de ser rei sobre Israel. E Davi foi exaltado rei. Davi foi exaltado rei. Depois de muitos anos, Davi ocupou o trono. Mas depois da unção, Davi foi tão perseguido, quando ele vence o gigante Golias, com as pedrinhas que estavam na sua funda, no seu fardo, pequeno fardo, né? Ele pegou as pedrinhas e venceu o gigante. Ele foi em nome do Senhor, ele não foi no seu nome. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E venceu o grande gigante Golias. A partir daí, Davi foi perseguido. E Davi vencia todas as guerras. E o povo dizia na cidade: Saul venceu milhares. E Davi venceu 10 milhares de milhares. Quer dizer, Davi vencia mais do que o rei Saul. E Davi ainda não tinha o trono de rei. Mas ele era já um rei ungido por Deus. Como diz lá em Pedro, que Deus nos fará reis e sacerdotes, nação santa, povo santo, propriedade exclusiva de Deus. E Davi vencia, Davi era ousado, audacioso. Davi, ele tinha confiança no Deus vivo. Ele sabia que Deus era com ele. E ele diz: quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E Davi foi com a força do Espírito Santo de Deus e venceu o gigante. Venceu. Davi foi se fortificando a cada vez mais, perseguido, mas a cada vez mais ele era mais do que vencedor e vencia todas as lutas, e mais experiência ele teve com Deus. E por isso ele escreveu o Salmo 23, a confiança que Davi tinha em Deus no seu tempo. Ele escreveu o Salmo 23, e no verso 1 está escrito:
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós nos fazemos ovelhas do Senhor, quando o Senhor Jesus te chama e faz de você uma ovelha do seu pasto, você pode ter certeza que nada vai te faltar na sua vida. Apesar das dificuldades, o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus escreveu para que nós não andássemos ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber ou de vestir. Nós não podemos andar ansiosos. Quando nós estamos ansiosos, nós demonstramos que não confiamos no Senhor. E Ele disse que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará. As lutas, elas vêm. As lutas, elas fazem parte do cristão, para o seu crescimento, para o nosso crescimento. Mas Ele diz que nada te faltará enquanto você estiver confiando no nosso Deus. E lutando, trabalhando, buscando, nada vai te faltar. Você pode ter certeza que Ele abençoa o nosso pão e abençoa a nossa água e tira dos nossos meios as nossas enfermidades. Então, se Ele é o teu pastor, nada vai te faltar. E se Ele ainda não é o teu pastor, se você que está ouvindo essa mensagem ainda não fez um concerto com o Senhor Jesus Cristo, você ainda não recebeu o Senhor Jesus no teu coração, você ainda não se converteu dos seus maus caminhos, ainda vive neste mundo, esse mundo passageiro que não vai te levar a nada, receba Jesus no teu coração hoje. Vai à casa de Deus, faz um concerto com o teu Deus, faz um concerto com o Rei Jesus. O Rei Jesus, Ele deixou toda a sua glória no céu e morreu por ti também na cruz, há 2014 anos atrás. Ele verteu e derramou todo o seu sangue na cruz para te salvar. Você pode ter certeza que esta palavra, ela está entrando dentro do teu coração. E é Deus que está falando contigo. A boca é minha, mas a palavra é de Deus. E é o Espírito de Deus quem está te convencendo nesta hora. Então Ele diz que o Senhor é o meu pastor e é o teu pastor também, a partir do momento que você aceitar receber Jesus Cristo no seu coração e começar a andar com Ele. Ande com Ele como andou Davi. Ande com o Senhor Jesus Cristo. Seja ovelha do seu pasto. Seja ovelha do seu pasto que nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Ainda que as lutas venham. O apóstolo Paulo, ele sofreu na sua carne. Mas nada lhe faltou. Ele diz lá em Romanos, se eu não me engano, ou em Filipenses, né? Depois ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o apóstolo Paulo, ele passou por muitas lutas. Ele passou por necessidades, né? Ele passou por fome, por peste, por situações difíceis, né? Frio, espada. Então foram muitas lutas que o apóstolo Paulo passou. Mas quando o Senhor Jesus disse que é o nosso pastor e nada nos faltará, não significa que as lutas não vão fazer parte de nossa vida, porque as lutas irão fazer parte da nossa vida. Todos os propósitos de Deus, eles têm que se cumprir. E nós somos soldados de Cristo Jesus. Nós somos soldados de Deus. Então as lutas, elas nos virão. Mas o Senhor promete suprir as nossas necessidades. O Senhor promete. Você pode ter certeza que Ele fala e Ele cumpre nas nossas vidas. Então, quando a gente é a ovelha do seu pasto, nada nos faltará. Ou seja, o Senhor não nos deixará desamparados. Versículo 2. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então Ele faz a gente deitar em verdes pastos. Ou seja, a gente vai ter na nossa vida as necessidades da vida preenchidas. A gente nunca vai ficar infrutífero se nós estivermos ligados no Senhor. O verde pasto, quando uma ovelha está lá, ela vai ter alimento para o resto da sua vida. O alimento, a grama ali vai estar sempre verde. Vai estar sempre vai ter alimento para a ovelha do Senhor Jesus Cristo. Sempre. Não vai ser um pasto seco, mas verde. Ou seja, ele está sempre vivo. É como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Diz lá em Salmo 1 que a árvore que é plantada junto a ribeiros de águas, ela dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Mas
Em quem que acontece isso? Acontece na vida daquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele diz que vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então essas ovelhas, o Senhor Jesus as trouxe aqui nos verdes pastos. Por quê? Porque ele estava guiando o seu povo. Ele estava guiando as suas ovelhas. E nós somos as ovelhas do Senhor. E quando o Senhor Jesus nos guia, ele nos faz descansar em verdes pastos. Então nós não devemos ficar ansiosos. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Ele diz que o que cuida dos pássaros, dos lírios do campo, quanto mais nós que somos pequenos rebanhos. Então o Senhor diz que Ele faz a gente deitar, a gente descansar no Senhor. Descansar em verdes pastos. Ou seja, estaremos sempre alimentados. Você vai na casa de Deus e Deus tem uma palavra para te dar. Sabe aquela palavra que você está precisando? Às vezes você está sobrecarregado no seu trabalho. Aí você vai na casa do Pai e você sai de lá refrigerado. Você sai de lá descansado. E aqui diz também, guia-me mansamente às águas tranquilas. As águas tranquilas diz na palavra de Deus que há um rio que sai do trono de Deus. Há um rio. E você sabe que o rio, ele traz paz. O rio, ele traz paz, ele é sereno. Ele é tranquilo. E a palavra de Deus nos traz águas tranquilas, traz paz. Deus nos traz paz. Aqui ele diz aqui que ele é o nosso pastor, nada nos faltará. No versículo 2 ele diz que ele nos faz deitar em verdes pastos. Ele faz com que nós descansemos das preocupações das coisas desta vida. E continuando, ele fala que nos leva mansamente, nos guia às águas tranquilas. Ele tira o nosso fardo pesado. Ele nos tira toda essa enfado, esta canseira deste mundo, as tribulações, o sufocamento. Ele nos tira, porque Ele refrigera a nossa alma. Ele nos leva às águas tranquilas. E quando o Senhor nos leva às águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma. Imagina um calor que está fazendo aqui em estado de São Paulo. Você imagina o calor que está aqui. Aí você coloca lá no teu quarto. Bom, eu ainda não tenho essas condições, né? Eu uso ventilador ainda. Mas quem tem condições, coloca um ar-condicionado no seu quarto, no seu escritório, ou aonde ele estiver, que possa. E aí ele percebe, ele entra naquele ambiente e sai refrigerado. Ele sai refrigerado, ele fica tranquilo. Aquele cansaço, aquela fadiga sai do seu corpo. E é assim o que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas. Ele fala em Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, né, ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o Senhor Jesus quer aliviar este seu sofrimento, esta luta que você tem passado, talvez você não consiga resolver com as suas próprias forças. Você sofre, luta, esperneia e não sai dessa situação difícil que se encontra. Mas quando você vem para o Senhor Jesus Cristo, Ele te faz deitar em verdes pastos. Ele te guia mansamente às águas tranquilas. No versículo 3 diz, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Então o Senhor Jesus, Ele trata a ovelha assim. Ele dá o alimento. Ele guia as águas tranquilas para a pessoa não ficar inquieta, nem preocupada com as coisas desta vida, porque a gente, quando confia em Deus, a gente não fica preocupado mais, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Aí Ele refrigera a sua alma, Ele tratou você foi na casa de Deus, Ele supriu as suas necessidades, como Deus supre. Aí Ele refrigera a sua alma, você sai da igreja aliviado, refrigerado. Aí o que o Senhor Jesus faz aqui? Ele guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que são veredas da justiça? Veredas da justiça é quando você passa a ter conhecimento da palavra de Deus e você passa a praticar a justiça. Você passa a praticar a justiça. Torna-se uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Aí você deixa as coisas do homem velho, do homem desse mundo normal. Você vai ter que renunciar ao pecado. Você vai ter que renunciar ao cigarro, à bebida alcoólica. Em Provérbios 20, diz que aquele que
que bebe o vinho, né? Provérbios 20, vamos conferir aqui para mim não falar coisas erradas, né? Aqui em Provérbios capítulo 20, para nós confirmarmos aqui, está escrito assim: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então o vinho, ele faz com que a pessoa erre. Até em Provérbios 31, para a gente completar esta palavra, está escrito assim, Provérbios 31, versículo 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Lemuel aqui era o filho da rainha. Lemuel, o filho da rainha. E a mãe dele deu um conselho para Lemuel. A mãe dele diz assim para o filho dele: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Versículo 6. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargurosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembre mais. Então Deus fala bem claramente que o vinho, o álcool, a bebida alcoólica, a cerveja, o que for, além de causar transtornos na vida moral, também causa enfermidades. E diz a palavra de Deus que aquele que é vencido pelo vinho, né, ele se torna escravo. E a mãe do rei aconselha ele a dar bebida forte aos que perecem. E para completar mais essa palavra, lá no livro de Efésios, um cristão, quando ele se converte, Deus dá vários conselhos aqui na palavra. E no livro de Efésios, no capítulo 4 de Efésios, está escrito assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então nós temos que se encher do Espírito de Deus, né? Em Efésios 5,18, agora achei aqui, Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 19 diz: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o cristão ele tem que fazer com que dar ações de graças a Deus, praticar a justiça, abandonar aquilo que é pecado, porque a palavra de Deus declara que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Tem uma lista enorme lá em Apocalipse. Nem os bêbados, nem maldizentes, nem adúlteros, nem abomináveis. Infelizmente são muita gente, muita categoria de pessoas que irão para esse lugar terrível de tormento. Então o que Deus faz aqui? Ele refrigera a alma da pessoa, ela fica aliviada, ela entrou na casa de Deus, a luz de Cristo brilhou na sua vida e você é transformado. Então, você passa a ser uma nova criatura, é recriado. Aí Deus te guia pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ele vai guiar você a toda a verdade. Aí você vai passar a praticar a palavra de Deus, a conhecer os modos que nós devemos nos portar como cristão, deixar a mentira. O servo de Deus, o cristão ou o crente, deve falar a verdade, doa que doer, ainda que perca, deve falar a verdade. Tem que deixar a prostituição, tem que deixar a pornografia, tem que deixar todo o pecado, a malícia, a ira. Então a ovelha, ela é mansa. A ovelha ela é mansa, ela é quieta. E o Senhor Jesus é o pastor das ovelhas. Então ele vai nos guiar para onde? Aqui, ele está simbolizando, né, no tempo que as ovelhas que vivem no pasto, Jesus nos compara como ovelhas. Então ele diz que ele nos guia às águas tranquilas. Nós estamos caminhando para onde? Caminhando para o céu. Para a nova Jerusalém que está nos céus. Está escrito lá em Apocalipse 22.
a cidade santa, a nova Jerusalém. Então Deus ele vai fazer o quê? Ele vai nos preparar aqui nesta terra. Primeiro você entra na casa de Deus, cansado, sobrecarregado, já exaustado desta vida, sofrimento, angustiado. Daí ele promete aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele vai suprir as suas necessidades. Ele vai te completar em tudo, mas vai vir lutas, vai vir tribulações. Isso vem para todos nós, mas para o nosso aperfeiçoamento. E você vai compreender aqui no final deste capítulo 23. Por que Deus te corrige? Aí ele prepara você na casa dele, ele faz você deitar em verdes pastos. Você vai estar suprido, verdes, está sempre conservada. É como aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ele vai te guiar às águas tranquilas, você vai ficar em paz, a confiar em Deus. Ele diz a palavra de Deus que é como um rio que sai do trono de Deus. Ou seja, Deus está perto de você. Deus é o Deus de perto, não de longe. Ele está contemplando a sua vida. Aquela vez que o Senhor Jesus chegou lá e pegou os discípulos de surpresa, eles estavam lá no meio daquela tempestade, e eles ficaram horrorizados ali sozinhos. E o barco estava no comecinho, o barco foi lá para o meio do mar. Imagina um mar enorme, águas impetuosas, terrível aquele lugar de noite. E daqui a pouco você vê Jesus Cristo, nosso Senhor, vindo para ele andando sobre as águas. Eles ficaram horrorizados, acharam que era um fantasma. E aquela tempestade estava lá, assustavam eles ali. Mas aí apareceu o Senhor Jesus Cristo naquela hora. Estava perto deles. Jesus estava de olho neles, observando. E ele foi até os discípulos, e Pedro saiu. Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus foi andando por sobre as águas também. Só que Pedro começou a ficar meio com medo da tempestade e começou a se afundar. E ele disse, Senhor, salva-me. Então quando você estiver passando por luta, tenha a humildade de chegar e falar assim, Senhor, salva-me. Senhor, tem misericórdia. Me salva, me socorre. Nós temos que clamar assim para Deus. Senhor, tem misericórdia, me socorre. Eu quantas vezes passei por lutas terríveis e chegava, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Salva, meu Pai, por amor do Teu nome. E de repente no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, já vi aquela situação modificada, transformada. E eu tenho visto muitas coisas na minha vida. E tenho visto a mão de Deus me segurar em várias. Deus é todo poderoso, Deus é maravilhoso. Louvado seja o Teu santo nome. Louvado seja Deus. Graças a Deus por tudo. Então ele diz assim, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Então Deus vai te guiar, vai te fazer uma nova criatura, vai fazer de você uma ovelha do seu pasto, e Ele vai te guiar. Versículo 4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Então o cristão ele vai passar pelo vale da sombra da morte. Todos nós iremos passar por lutas aqui nesta terra, por sofrimento, por tribulações, por perseguições. O povo de Israel, ou aliás os cristãos da época, depois que Cristo subiu aos céus, eles foram perseguidos. Eles foram perseguidos. Estevão foi apedrejado. Só que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o céu se abrir. E ele viu o Senhor Jesus sentado, ele de pé. Ele viu o rei ali. E ele não teve medo. O Senhor Jesus vendo o Estevão vendo o rei Jesus Cristo, ele ainda disse para o povo que estava apedrejando ele, para que Deus não imputasse aquele pecado àquele povo. Ele perdoou aquele povo na hora do seu apedrejamento, na hora da sua morte. Ele sabia que o rei Jesus, que diz aqui no Salmo 23, que ainda que andasse no vale da sombra da morte, que não era para ele temer, que ele estava contigo. Ele já conhecia esse Salmo 23, Estevão. Ele sabia, ele viu o rei Jesus Cristo ali de pé, à destra de Deus. Ele viu. Então na hora da luta, na hora que você estiver passando pelo vale, pelas dificuldades, talvez uma notícia do médico, talvez uma notícia ruim que você recebeu, que a sua enfermidade não tem cura, talvez uma cirurgia que você vai passar, mas o Senhor está contigo, ainda que você não o veja. Ele está contigo, Ele está te contemplando, Ele está te guardando. Não temas. Não temas, porque o Senhor Jesus está contigo. Seja fiel a Deus, na luta, na prova. Seja fiel a Deus. Não nega o nome do Senhor Jesus por nada. Honra a Deus que Ele te honrará. Honra a Deus que Ele te honrará também nesta terra. Humilha-te diante do Senhor que Ele vai te exaltar. Deus é bom.
Meu ouvinte, Deus é maravilhoso. Deus, ainda antes que você fosse formado, diz lá no Salmo 139, que no ventre da sua mãe o Senhor já te conheceu. E toda a sua história está escrita no livro do Senhor. Ele conhece toda a sua vida, suas dificuldades. Ele conhece a sua ansiedade, seu nervosismo. Talvez ninguém te dê atenção. Talvez você quer um pouco de atenção. Talvez você queira um afeto, um abraço. Fale com o Senhor. Derrama o seu coração perante o nosso Deus. Faz como Ana, foi mãe de Samuel, o profeta que escolheu Davi. Faça como Ana, abra o seu coração diante do rei. E verás a obra que Deus fará na sua vida. Então diz aqui, a tua vara e teu cajado me consolam. Então Deus, ele corrige aquele que faz parte do povo dele. Ele repreende, ele nos corrige. Por quê? Porque se a ovelha querer sair do pasto, ela pode acabar morrendo pelo lobo lá fora. E aí fora está cheio de lobo. Infelizmente, aí fora está cheio de lobos. São lobos devoradores. São lobos que enganam, que comem da gordura das ovelhas. São lobos que não têm misericórdia, porque o homem não tem misericórdia. Então o Senhor, ele corrige você. Talvez você não consiga uma cura, porque Deus não quer que você vá lá fora para o caminho dos lobos. E aí ele te corrige através dessa enfermidade. Ele permite que você passe por esse sofrimento para você não sair fora do seu pasto. Para que você não saia lá fora, porque está cheio de lobos. E aqui diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 12. Livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 5 em diante. Olha como Deus corrige com o seu cajado e a sua vara. O cajado Deus usa para te corrigir, a vara ele usa para te guiar. Aqui, já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há em que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos, está vendo aqui? Todos aqueles que vêm para o Senhor Jesus, eles são corrigidos. Aqui continuando. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, né? Senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então o Senhor usa o cajado e a sua vara. Ele corrige o seu povo, porque Deus te ama. Agora a pessoa que não está em correção, que vive no seu véu prazer, isso é perigoso. Você sabe por que é perigoso? É um assunto tão sério isso aqui. A gente conferir aqui no livro de Paulo escreveu aos Romanos. Quando Deus não te corrige, não corrige aquela pessoa, quando você fica sem correção, aí é muito perigoso. É muito perigoso. Dê glórias a Deus quando você for corrigido por Deus. Porque terrível coisa é não ser corrigido. Olha que coisa terrível que é quando a pessoa não é corrigida por Deus. Diz aqui em Romanos, capítulo 1, no versículo 18 em diante. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram,
e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações. Então a gente vê aqui que Deus entregou. A gente observa, olha lá, versículo 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Concupiscência é um desejo desenfreado, a pessoa não tem controle. Então ele entregou a imundícia para desonrar seus corpos entre si. Continua aqui, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Se você continuar aqui nesse capítulo 1, você vai ver coisas terríveis aqui. Né? Homem com homem, mulher com mulher, só depravação, coisas terríveis. Ah, por que chegou a esse ponto? Porque eles não deram glória a Deus. Porque eles não receberam a palavra de Deus, desprezaram o Deus vivo. E aí Deus os entregou às suas imundícias. E quando Deus entrega, é porque Ele não ama aquela pessoa. Ele não ama. Deus não ama o pecado. Deus não ama o pecado. Ele entrega a pessoa à sua própria imundícia. Agora, quando você está sendo corrigido por Deus, aí é porque Ele te ama. Aí Ele é o teu pastor. Nada te falta. Inclusive a luta também não falta. Aí Ele vai te corrigir, Ele vai te levar a passos verdejantes. Ele vai suprir as suas necessidades. Ele vai refrigerar a sua alma. Vai te aquietar. Ele vai transformar a sua vida. Mas as provas, o próprio Filho de Deus passou por provas terríveis. Jesus foi levado, depois do batismo, Ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus ficou 40 dias sem comer. 40 dias o Rei Jesus ficou sem comer no deserto. Um deserto escaldante. Você pensa que tinha sombra e água fresca no deserto? Não tinha sombra e água fresca. E Jesus não tinha nem um travesseiro para colocar sua cabeça para descansar. Jesus andava a pé no deserto. Um sol escaldante. Durante o dia aquele sol escaldante. Durante a noite aquele frio. E Jesus sem comer. Entenda bem uma coisa. Ele ficou sem comer. Você consegue ficar algumas horas sem comer? Experimenta ficar um dia sem comer. Não vou dizer para você experimentar ficar um dia. Porque aí é perigoso, né? Mas nós sabemos que se alguém ficar algumas horas sem comer, já vai dar fraqueza. Principalmente se a pessoa tiver uma hipoglicemia, for uma pessoa diabética, vai dar um problema, pode desmaiar até. E o Senhor Jesus ficou 40 dias sem comer. 40 dias sem comer. Ele suportou, por amor de você, por amor de mim, por amor de nós. Então Deus, a palavra de Deus fala em Isaías 53, que Deus agradou moer o Senhor Jesus. Moer. Ele foi como um cordeiro para o matadouro. A gente confirmar em Isaías 53, você pode ver na sua Bíblia. Isaías 53 diz assim. Aqui fala do Senhor Jesus, que levou a vara de Deus, a correção de Deus, por amor de nós. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais digno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. E continuando, diz aqui, todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Aí ele te considera como ovelhas, está vendo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é o nosso pastor, nós somos ovelhas do seu pasto. E no versículo 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho.
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de vós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. O cordeiro, ele é o filhote da ovelha. E Jesus, pela sua mansidão, por ser santo, ele é comparado aqui como um filhote da ovelha, um cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Então não abra a boca na hora da sua provação para você reclamar principalmente contra Deus. Nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Aguardar em silêncio, como diz Jeremias, a salvação do Senhor, pôr a boca no pó, fazer como o Senhor Jesus Cristo, quando era afrontado, ele não abriu sua boca lá em Hebreus capítulo 2. Ele ficava quieto, aguentou tudo calado por nós. Ele sofreu, ele foi oprimido. Então, na hora da provação, se você ficar quieto, como o Senhor Jesus aqui ficou com a boca calada, na hora da sua provação, você pode ter certeza que você vai sair deste deserto vitorioso. Vitorioso. Porque Deus, ele odeia a murmuração. O povo de Israel murmurou no Egito, no deserto, foi tirado do Egito, murmurou no deserto e morreu muita gente ali que era para ser salvo. Então Deus não gosta que a gente murmure. Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi atingido. Versículo 9. E puseram a sepultura com os ímpios. Puseram a sua sepultura com os ímpios. E com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça. Jesus nunca fez injustiça, foi santo e é santo. Nem houve engano na sua boca, sempre falou a verdade. Todavia ao Senhor, aqui versículo 10, ao Senhor agradou-o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11. O trabalho da sua mão ele verá. E Jesus está vendo a obra que ele fez. Uma obra maravilhosa. A morte de cruz, o sacrifício do Senhor Jesus que fez pelas nossas vidas. E aqui no versículo 11 ele diz, o trabalho da sua mão ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Jesus, ele tomou as nossas enfermidades. Ele tomou as nossas enfermidades. Então o Senhor Jesus, ele vai transformando a ovelha. Ele vai usando a vara, o cajado. Ele vai corrigindo através das provações, através da luta. A gente não pode viver no bem bom na terra, porque se tiver tudo bem na nossa vida, sem lutas, né, a gente é perigoso se desviar dos caminhos de Deus. Porque a nossa carne é fraca, nós somos miseráveis pecadores. Por que pecadores? Porque não há um justo que se quer na terra, não há ninguém que não peque. Nós pecamos. Pecamos às vezes por acidente. Então, quem que nos justifica? É o Senhor Jesus. Quem que perdoa os nossos pecados? É o Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus, ela vem nos transformar, vem nos fazer novas criaturas. E aí nós não podemos pecar conscientemente. Digamos que a gente peca por acidente. Então, quando a gente passa a ter o conhecimento, e o Senhor começa a nos guiar, que é o nosso pastor, e diz, anda por este caminho aqui, muda de vida, você não pode mais mentir, você não pode mais adulterar, você não pode mais roubar, jamais matar, você não pode enganar. Então nós temos os conselhos da palavra de Deus em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. E ele começa a nos guiar, a nos guiar pelo seu cajado, e começa a nos corrigir pela sua vara. O cajado consola. Qual é o consolo? As Escrituras. A palavra de Deus, ele nos guia pela sua palavra. A vara, o que é a vara? A vara são as tribulações que passamos. Muitas vezes por causa do pecado. Outras vezes porque Deus quer te lapidar. Ele diz que ele nos prova e nos purifica
como a prata. Lá em Isaías está escrito que nós somos provados. Lá está escrito que provei-te na fornalha da aflição. Então nós somos provados na aflição, nas dores, nas angústias, tribulações. Então nós passaremos por lutas aqui, mas qual é o resultado dessa luta aqui na terra? A vida eterna, meu amado, minha amada. A vida eterna compensa sofrer por Jesus Cristo. O Evangelho não é o que está sendo ensinado por aí. Muitas coisas que nós vemos no Evangelho light, né? Que ninguém passa por tribulações, passa por luta. E tem casas na praia, carros importados, uma vida de luxo. Isso aí Satanás apresentou para Jesus na hora da provação. E o Senhor Jesus não quis isso. Se Deus quisesse fazer alguém rico nessa terra, por que Ele ia fazer todo mundo rico? Para qual motivo? Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente ouve. Nós temos que estar sempre atento, ficar na casa do Senhor, ficar firme em Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Então muitas vezes, quando a ovelha quer sair do seu pasto, daí Deus permite muitas tribulações para que essa ovelha volte para o pasto. Para que ela tome cuidado com o lobo, que está cheio por aí. Então diz aqui, continuando, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então Deus que prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. Os nossos inimigos aqui, eles não são as pessoas. Os nossos inimigos não são os bandidos, não é membros da sua família, não é seu pai, nem sua mãe, nem sua esposa, nem seu marido, nem seu filho, nem sua filha, nem a sua avó, nem seu avô, nem a sua nora, nem o seu genro. A nossa luta, diz a palavra de Deus lá em Efésios, que é contra os principados e as potestades. Então quando você vem para o reino de Deus, o inferno ele se levanta. Ele não quer que você venha a ser salvo. E aí ele vai usar membros da sua família para te afrontar, para falar que você ficou fanático, que você está ficando louco. Por que ele vai fazer isso? Para tentar te tirar do caminho da salvação. Para tentar te tirar do caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz no versículo 5, o salmista Davi diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então qual que é essa mesa? Essa mesa preparada são as armas que Deus nos vai dar para vencermos os nossos inimigos, que são os demônios. Então, em cima de uma mesa, nós podemos colocar várias armas. Né? A espada. Nós podemos colocar em cima de uma mesa a espada, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Então, quando ele diz, preparas-me uma mesa perante mim, ele está colocando para que Deus viesse a guiar ele para ter todas as armas para poder vencer o maligno. Senhor, prepara uma mesa. Prepara. E Deus prepara, Ele te guia pela palavra e diz, é esse o caminho que você deve se vestir. Este é o caminho que você deve ter o seu escudo. E Ele começa a guiar você. Ele prepara uma mesa. Ele prepara a saída na sua vida. Ele prepara a virada na sua vida. Deus começa a preparar na sua vida através da sua santa palavra. Aí a mesa é farta diante dos seus inimigos. Mas você sabe qual que é essa mesa farta? Em Efésios capítulo 6. Em Efésios capítulo 6, no versículo 10, versículo 11, né? Está escrito assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz,
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, quando ele diz, preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, quando o povo, tem um salmo também que diz assim, porventura Deus poderá preparar uma mesa no deserto? Então, Deus poderá preparar, dar uma saída no deserto? E Deus prepara uma mesa no deserto. Ele te dá as armas para você vencer o maligno. Esta é a mesa. A mesa que Deus prepara é as armas de guerra. E estas armas está escrito em Efésios 6. Você tem que tomar a armadura, você tem que lutar para você se armar diante de Deus. E qual que é essa armadura que o apóstolo Paulo diz? O capacete da salvação é você ter a sua mente purificada. É você pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é de algum louvor. É você se ocupar a sua mente com as coisas de Deus e começar a deixar as coisas do mundo. A couraça da justiça. A couraça da justiça é a prática da palavra de Deus. É você fazer coisas boas. É você ter uma vida que através da sua vida as pessoas possam ver Jesus em tua vida. Você praticando justiça em todo o tempo. As pessoas vão te olhar e vão falar, este é realmente um servo de Deus. Então, você está vestido da couraça da justiça. A preparação, o calçado do Evangelho da Paz é você pisar os seus pés no lugar em que Deus te manda ir. Você deve desviar os seus pés dos lugares das trevas, que são bares e outras coisas terríveis no mundo. Você tem que guardar os seus pés. Você tem que saber onde você pisa, quando você é um soldado de Cristo Jesus. A outra arma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então são essas armas espirituais que nós temos que tomar através da oração, através do jejum, da súplica, através da palavra de Deus, buscar o conhecimento, buscar o crescimento na palavra, se alimentar todos os dias, se encher da palavra de Deus. Lá em Oséias 4,6 está escrito assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então nós temos que nos encher da palavra de Deus. Pedir para Deus nos abrir a palavra, nos dar entendimento, para que nós possamos dar frutos aqui nesta terra, praticar a justiça, agradar a Deus, ser a luz deste mundo, dar um bom testemunho na terra. Então é isso que Deus requer de nós. Então essa mesa que Deus quer preparar são as armas para nós vencermos nossos inimigos. Unges a minha cabeça com óleos, o meu cálice transborda. Então o óleo aqui representa o Espírito de Deus. Você tem que buscar a Deus. A palavra de Deus diz que Ele dá o Espírito para aqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo, na sua plenitude, Deus dá para aqueles que lhe obedecem. Para aqueles que obedecem a Deus. Nós temos que pedir para Deus, Senhor, nos encha do Teu Espírito Santo. Encha nós do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós temos que buscar, clamar nas madrugadas. Porque Jesus disse uma vez que não se põe vinho novo em odres velhos. Então, se nós tivermos, nós somos comparados como odres. Se nós formos um odre velho, ou seja, tivermos as coisas do mundo ainda, ele não vai nos encher do Espírito Santo. Porque um odre velho, se você colocar o vinho que representa o Espírito de Deus, o odre vai se romper e o vinho vai se perder. Então Deus ele não vai colocar o seu Espírito, Ele não vai dar o seu Espírito na sua plenitude se você não estiver vazio do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se vós amai o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não permanece. Então nós temos que nos encher do Espírito Santo. Primeiramente se esvaziar do mundo. E aí a gente vai ver as vitórias das nossas vidas. E aí nosso cálice vai transbordar da presença de Deus. O sobrenatural de Deus. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então a bondade de Deus e a sua misericórdia, elas seguem quando nós somos guiados pelo Senhor Jesus. Se a ovelha sair do pasto, ela perde todas essas bênçãos. Ela perde até a salvação. O apóstolo Paulo escreveu que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, se o membro, por exemplo, se a pessoa perde, vamos dizer assim, alguém perdeu um dedo da mão, por exemplo.
este dedo vai morrer porque ficou fora do corpo. Então, se nós estivermos fora da casa de Deus, fora do corpo de Cristo, que é a casa de Deus, a gente morre espiritualmente. Morre. Então, a ovelha, ela não pode sair do pasto. Davi não saiu do pasto. Ele viveu um tempo no pasto até ser exaltado por Deus. Mas este pasto que hoje Davi escreve, aliás, esse pasto que a gente está entendendo aqui, nós somos ovelhas, né? Do pasto do Senhor Jesus, simboliza a casa de Deus, a comunhão com Deus. Então nós temos que estar como ovelhas. Aí ele fala aqui, deitar-me fazem verdes pastos. Então quando nós estamos na presença de Deus, temos uma vida limpa diante de Deus. Se alguém está em pecado, chega diante do Senhor, meu Deus, eu venho a Ti confessar o meu pecado, como está escrito no Salmo 32, que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então quando a gente confessa os nossos pecados e deixa, e nos arrependemos, e pedimos para Deus nos ajudar a nos arrependermos, a deixar o pecado, aí nós teremos crédito com Deus. Nós teremos Deus como nosso pastor. Ele vai tirar os carrapichos, Ele vai tirar todas as imperfeições de nós, Ele vai nos guiar até a vida eterna. Ele quer nos conduzir, nos guiar. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer ser o seu pastor, o Senhor Jesus. Aí a bondade de Deus vai te acompanhar. A bondade de Deus te acompanha. Deus vai revelar as coisas ocultas e grandes que não sabe. Deus vai te mostrar lugares maravilhosos. Vai te dar revelações. Vai mostrar as coisas lindas. Quando você passar a ser ovelha do seu pasto. E no final aqui que diz? Me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então quando você passa a ser ovelha do pasto do Senhor Jesus Cristo, você ainda tem direito à vida eterna. Sabe o que é viver eternamente? A passar 1000 anos, mais 1000 anos, mais 1000 anos, e vive 1000 anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, e continua a sua vida e nunca tem fim. Mas aquele que rejeitar a salvação do Senhor Jesus, que você nunca rejeite a salvação do Senhor Jesus, aquele que rejeitar, infelizmente, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E diz as Escrituras que será atormentado pelos séculos dos séculos, de dia e de noite, junto com o diabo e o falso profeta. Então que Deus tenha misericórdia de você, de mim, de nós, que Deus nunca nos mande para esse lugar, que nós possamos ser firmes, perseverar até o fim, como o Senhor Jesus disse, para nós herdarmos a vida eterna. É lutando, é combatendo, vem as lutas, vem as perseguições, mas você tem que guardar a palavra de Deus, você tem que prosseguir para o alvo, para alcançar a salvação em Cristo Jesus, porque diz as Escrituras que o reino de Deus é tomado à força, é por esforço, e só os que se esforçam que se apoderam dele. Que esta palavra venha transformar a sua vida, que o Senhor seja o seu pastor, que nada venha te faltar, que o Senhor faça deitar a sua vida em pastos verdes, que o Senhor guia a sua vida às águas tranquilas, que o Senhor refrigera a sua alma e que guia você pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Que o Senhor diga para você, ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, não temas, porque Ele está contigo. Como Ele foi com os discípulos, como Ele foi com Moisés, Ele diz assim, eu serei contigo, não temas, porque eu sou contigo. Não te aparte deste livro da lei, Josué capítulo 1. Medita na lei do Senhor de dia e de noite, e você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e a água não vai deixar você morrer. A água é a palavra de Deus, você se alimentando, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se alimente da palavra de Deus, da verdade, anda em justiça, pratica a palavra de Deus, faça a vontade de Deus, que Deus vai te dar a vida eterna. Oremos nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, foi pregada a Tua palavra, meu Deus. Senhor, fala mais a este coração pelo Teu Santo Espírito Santo, que o Senhor venha transformar, meu Deus, a vida de cada um que ouviu esta mensagem. Que o Senhor seja pastor, meu Pai, destas ovelhas que têm ouvido a Tua palavra, e que o Senhor venha usar, meu Pai, o Seu cajado e a Sua vara, para corrigir, meu Pai, as nossas imperfeições, para guiar-nos nós, Senhor, guiar até a vida, até, Senhor, o fim, até que o Senhor Jesus possa vir nos buscar, até que o Senhor possa vir sobre as nuvens dos céus e nos arrebatar naquele dia.
Ó Deus maravilhoso, queira abençoar, meu Pai, cada alma que ouviu esta mensagem, ó Senhor. Que o Senhor venha transformar as nossas vidas, por amor do Teu santo nome. Receba esta oração nos céus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que és bendito para todos sempre. Amém. Diga amém. Amém, Jesus. Glórias a Deus.